Olá, maltinha. O meu nome é Catarina Quinteira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ian Silva. Olá a todos. Hoje temos aqui o tão prezado Eduardo Rego. O Eduardo Rego, como todos sabem, é responsável pela versão portuguesa dos programas de Vida Selvagem e O Nosso Mundo, que também é locutor, e com 72 anos tem uma visão holística do mundo e da vida e tem dedicado o melhor de si à necessidade do equilíbrio nesta terra que habitamos. É fundador também da Loving the Planet, que foi fundada em 2018 e é uma plataforma global de comunicação baseada na consciência para combater as inúmeras agressões à natureza e ao clima cometidas maioritariamente pela espécie humana, como sabemos. Segundo ele, é tarde demais para ficar parado e o planeta está doente, mas tem cura. Faz também bastantes palestras pelo país, nomeadamente nas universidades, e tem como tema Em Busca do Equilíbrio Perdido. Temos aqui este tão Muito bem. prezado convidado. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Catarina, obrigado, Ian, por este convite, que é sempre um desafio. Adoro falar para gente nova, porque não está ainda muito poluída. Nós estamos com uma atmosfera de relações, não apenas humanas, mas laborais e de outro género, extremamente tóxica. E temos que acabar com isto, sob pena de o melhor da vida ir pelo cano abaixo. De maneira que é um bocadinho isto que me ocorre dizer. A Loving the Planet nasceu justamente para ligar o melhor de nós. Há um slogan que eu criei a dada altura que é Connecting the Best of Ourselves. Ok? Isto assusta alguns, mas porquê? Só os melhores? Não, não, é preciso inverter a pirâmide, porque todos os piores andam lá em cima. E é preciso pôr isto ao contrário, porque senão não chegamos a lado nenhum. Não é? E há, felizmente, ainda boas almas que podem fazer a diferença no meio deste barbicagem que caímos. Vamos começar aqui com o jogo. O jogo normalmente é para quebrar o gelo, não é? Uhum. Neste jogo, o Eduardo vai pensar num animal com o qual se identifique e vai pensar em três dicas para nos dar. E eu e a Catarina temos duas tentativas cada um para responder, para tentar adivinhar qual é que é o animal. Quando estiver pronto, Estou fazemos pronto, o seguinte. estou a pensar num animal que me é muito caro, nestes anos todos de recolhimento de conhecimento, de recolha de conhecimentos, de apaixonamento ou de paixão por aquilo que são as maravilhas do planeta. E o animal está no coração da selva. Gosto muito do título que vocês têm para o podcast, porque nós estamos a Obrigada. perder esse lado bom que é o aspecto selvagem em nós, que é puro, que nos transporta para aquilo que é genuíno na natureza humana, que faz parte da outra grande natureza que é comum a todos. Não é? Há um denominador comum que nós estamos a mandar às urtigas e que devíamos preservar. Não é? Depois escalpelizamos isto, dissecamos e não sei o quê, mas efetivamente esse perfil é muito importante. Este animal está no coração da selva, não é um animalzinho qualquer, não é caseiro, não é urbano, não anda por aqui, não é? É o animal a sério e selvagem. Depois é felino, é perspicaz, veloz e se tivessem reparado no sábado passado, não é? Eu falei em mais uma virtude que ele está a ter. Costuma ser solitário na caça, este animal, e a partir das exigências modernas da própria selva, está a funcionar em equipa agora. E, portanto, já é possível, já estamos a encontrar na natureza grupos de 5 destes animais, curiosamente sempre a fêmea, à procura de melhores soluções. Isto, curiosamente, trouxe-me, já falei de 3 características, ok? Isto, curiosamente, trouxe-me um paralelismo. Nas universidades, as meninas estão a passar a perna aos rapazes. Curiosamente é assim, o animal de que falo tem as crias, que são machos ou fêmeas, e curiosamente, a fêmea, que é a que mais caça, é acompanhada pelas crias fêmeas, que muito cedo começam a perceber a importância de viver em grupo. Isto está a ser estudado neste momento. De viver em grupo e de dar o litro. E, portanto,
Quando chegam à idade adulta, elas estão completamente embrenhadas no assunto de fazer a gestão familiar, digamos assim. E os rapazes, os machos, vêem-se aflitos para arranjar alimento sequer para si próprios. Quero ver quem é que adivinha. Não é muito difícil. Não é muito difícil. Eu estou a pensar em dois, mas não tenho a certeza. Hum. Eu estou a pensar em dois porque o Eduardo falou que é no coração da selva. Estes dois felinos são muito do coração da selva mesmo, mas Sim. não sei. As minhas duas opções vão ser tigre ou jaguar. Catarina, diga-me. Fogo, eram as minhas também. Mas não sei, esse agora foi curioso, essa dica de que agora. É um perfil um bocadinho alargado e não sei o quê, mas realmente esta característica maior que estamos a descobrir agora, e eu explorei um pouco porque estive a trabalhar o texto nesse sentido, para vincar bem o quão importante é eles estarem em grupo agora. Diga, diga. Sugere o quê? hum, não sei, eu acho que vai ser um felino mais pequeno do que tigre e jaguar, não vai? Eu vou ajudar dizendo que são o Ferrari da selva. Catarina, Ferrari é um carro muito rápido. Qual é que é o felino rápido? Exatamente. A chita? É a chita, exatamente. A chita é é um animal deslumbrante. Claro que o potencial que aplica no arranque é de tal ordem que daí a 100 metros está a deitar os bofos, está a deitar tudo cá para fora, não consegue Eu, avançar. eu, eu quando disse Mas a chita, Ferrari, eu não sei porque eu pensei em do género mais eficiente a caçar. Percebes? pois, Não associei a velocidade, associei do género um carro bom, sei lá. Foi pois, assim o meu pensamento, então mas não foi logo chita imediato. E não sei porquê, estava a pensar que seria um felino mais pequeno, mas a chita é incrível. chita. A chita, vejam quando puderem em câmara lenta os movimentos dos membros, é simplesmente incrível. There's a number of key elements here, and one of the most important ones is this spine. So the spine of the cheetah is proportionally the longest and the most flexible of any large cat species. Incrível. Eu adoro a chita há muito ano. A tal ponto que a própria, eu não devia dizer isto, mas a segurança aqui da sede tem como uma das, são vários os dados para a senha, mas esse está lá, a chita. Sou mesmo apaixonado pela chita. E agora fiquei encantadíssimo por ver que continuam a crescer e a adaptar-se a um mundo de problemas, não é? É curioso como isto se reflete depois na natureza viva da selva. Mas porquê que se identifica com a chita em Por si? causa dessas coisas todas, eles têm um sentido de família muito, muito grande e a partir de dada altura cada um tem que ir à sua vida. Isso faz parte de nós. Nós estamos a perder tantas virtudes que muitas vezes os rapazes e raparigas não estão preparados porque não se prepararam e depois têm que voltar para a casa dos pais. Qual que é? O mundo é vosso. Vão à luta. Posso-me entender, né? Sim, Sim. É já um completamente. desafio para a comunidade para perceber que é muito importante. E não venham lá com falinhas mansas para o ombro dos pais. Os pais já deram tudo por eles. Aliás, não houve nenhuma geração que desse tanto por vocês como nós. Numa palestra que eu fiz no Casino Estoril, tinha pela frente 900 pessoas e houve uma jovem da idade da Catarina, talvez um pouco menos ainda, que me perguntou, ela está a trabalhar na Austrália, perguntou: o que é que vocês fizeram para isto chegar a este estado? Eu disse: olha, fizemos uma asneira, abrimos demasiadas comportas e hoje vocês são mal educados. Há muita gente, não é o vosso caso, há muita gente mal criada, muita gente que não sabe lidar com a escassez que é o sal da vida. Vou repetir a frase. A escassez é o sal da vida. Eu, quando não tenho, devo ter coragem para ir à luta e ganhar aquilo que preciso de ter. Mas a vários níveis. A vários níveis.
Tudo isso me dá arcabouço interior para encarar os desafios da vida. Ponto final. Exatamente. Nunca admitam na vossa família ou nos vossos conhecidos que um miúdo ou uma miúda bate ao pé porque quer aquilo que está na montra. Exato. Acabem-me com essas dependências que são brutais, que são nefastas para o perfil de cada pessoa. Por amor de Deus. Nada disso. Palavras sábias. Vamos Ok. então dar agora início à parte muito importante, que é a participação dos nossos ouvintes. Temos aqui várias perguntas e vários comentários e gostaríamos de agradecer a toda a gente que participou de antemão e também deixar aqui primeiro o nosso agradecimento à Associação Ibérica de Cuidadores de Animais Selvagens, que são os nossos parceiros. Muito obrigada mais uma vez. Vamos começar por aqui por um comentário muito querido, que acho que no fundo se revê em muita gente aqui, nosso querido amigo Sérgio Neves, que diz assim: este senhor é responsável por fazer a mim e muitas outras pessoas em Portugal ficarmos completamente apaixonados pela vida selvagem. Incrível. Muito obrigado. Muito Tenho querido. este comentário muito querido, que acho que há muita gente que se revê nele, nós os dois também de certeza. Primeira pergunta é do Sérgio Neves. Como é que se tornou narrador de documentários da vida selvagem? Bom, eu vim do Norte, eu sou de Famalicão e vim estudar para aqui, para Lisboa, mas sempre com o fito de um dia chegar a um grande palco. E isto não é sobranceria da minha parte, é muito mais aquela entrega que eu acho que é importante fazer na vida, que é ir à procura daquilo que nos enche a alma. E eu comecei cedo a fazer-me um comunicador, com muitos lapsos, com muitas dificuldades, com muita gente a atacar, mas eu persisti, fui resiliente, como agora se diz muito, Uhum. e consegui um lugar ao sol. Eu acho que é aquele que está no vosso coração, a aceitação de alguém que cria magia dentro de vós. Comecei na rádio e depois transitei para a televisão. Sempre com esta vertente um bocado poética, um bocado romântica, porque eu acho que a vida sem isso perde muito do sumo que deve ter. Já agora então vou usar isto aqui também como inspiração, que é no filme O Clube dos Poetas Mortos, o Yep. professor, que é o Robin Williams, disse que a vida não existe sem a engenharia, medicina e tudo isso, mas sem a arte, sem os poemas, sem as pinturas, não se vive. E é muito engraçado que o Eduardo disse mais ou menos a mesma ideia. Ian, deixe-me só dizer, para sublinhar um pouco esse seu pensamento, eu adoro o filme. O filme é incrível. E é uma sacudidela brutal e urgente para todos aqueles que querem fazer alguma coisa na vida. Eu um dia fui convidado, no ano passado, para falar numa feira do livro, que era de Lisboa, que era noutra cidade que não vou dizer qual, neste momento, mas no país. E estavam também espanhóis. E o foco estava muito até nas bibliotecas itinerantes, que eu nem sabia que ainda existiam, mas existem e que fazem muito bem para chamar leitores do interior, não é? Que têm menos possibilidades de acesso aos livros, etc. E acabei dizendo uma coisa parecida com isto. Por favor, nunca sejam leitores compulsivos. E falei do Clube dos Poetas Mortos. Há muita gente que lê, não consegue passar sem ler, independentemente de se o escritor é bom ou mau. Muitas vezes são pessoas com muita dificuldade em fazer a gestão dos equilíbrios entre a posição de um que é antípoda de outro, não sabem fazer isso, porque lhes falta equilíbrio, fio de prumo. Nós, como na comida, como na bebida, como em tudo, devemos ser equilibrados e, portanto, ao nível dos livros, também não devemos ser obesos. Em Claro. geral, estes obesos da leitura são incapazes de fazer um poema ou sequer uma frase com ternura. Às vezes são incapazes de o fazer. E então desafiei-os a chegarem à página 20, e estava aí a falar outra vez do Clube dos Poetas Mortos, chegarem à página 20 e vos vier uma ideia bonita, larguem o livro, podem lê-lo daí a um mês, continuar a ler, não sei o quê, mas explorem esse filão, porque é ouro autêntico. Vão atrás disso, inspirem-se na frase que apanharam e comecem a produzir. Isso é deixar de ser obeso,
para encaminharem-se naquilo que é a vossa forma de escrever a vida. Muito bem, muito obrigado. Obrigado também. Vamos continuar então aqui com a pergunta número 2, que é do Ricardo Nogueira. Qual o momento mais marcante que já narrou? Há um momento marcante que tornou as séries televisivas, ditas documentários da natureza, não é? Assinalou como um grande passo em frente. A National Geographic era, até há uns anos, a grande produtora destas coisas de ligação com a natureza, não é? Quando a BBC se mete a fazer esta abordagem, falo de uma maneira completamente fora da caixa. E uma das primeiras imagens que a BBC produziu foi uma orca a abocanhar uma quê? Ajuda-me. Uma foca? Uma foca, atirando ao ar. Então, a cabeça da baleia, da orca neste caso, da orca, ocupava a pantalha toda. Nós não estávamos habituados ao grande ecrã. Não estávamos habituados a uma imagem qualquer ser projetada de uma maneira tão próxima, né? A encher tudo. E isso começou a impressionar-nos tremendamente. Vimos até a crueldade que existe na natureza, mas é próprio dela. Claro. Existe esta cadeia trófica, né? Que é eu como aquele e não sei quantos, e há uma cadeia, pura e simplesmente. E cada um é predador do outro. Não vê nada de mal ao mundo. É assim, ponto final. Em quase todos os animais, em quase todos, nomeadamente crocodilos que ainda perduram desde a época pré-histórica, só 1% das crias é que chega à idade adulta. É assim, ponto final. Nós, curiosamente, temos razões para fazer diferente, mas nós, muitas vezes, andamos a levar ao colo muita da nossa juventude que está a sofrer uma autêntica praga biológica. Isto é, isto tem que ser dito assim com todas as letras. Muita gente não merece ter o estatuto que tem. Porquê? Porque não dá à perna, não se mexe para ser melhor. E nós estamos, como sociedade, a gastar muita da nossa energia em gente que não presta, infelizmente. Eu sou aquele que prega o abraço a todos, mas, por favor, mexam-se. Claro. Nós encontramos às vezes pessoas que, ao nível dos olhos, não é? São pessoas até com deficiências e não sei o quê, mas fazem maravilhas. Nós temos muita forma de lá chegar ao topo. E eu vejo parasitas autênticos também, paralelamente a isto. Bom, dava muito pano para mangas. Vamos continuar com perguntas. Vamos continuar. Temos aqui uma pergunta do Rick 3187, que pergunta também mais ou menos no mesmo registro, qual é que foi o programa que mais o emocionou? Há uma tirada muito engraçada de algumas pessoas que, quando querem dizer bem de mim, dizem para o amigo do lado: epá, este senhor é o único que consegue pôr romantismo no acasalamento dos caracóis, por exemplo, ou dos escaravelhos. Ouça, há um encantamento muito especial na natureza e nós precisamos de ter capacidade para ler estes comportamentos. Se não tivermos, não estamos a ser naturais. Né? Não estamos. E aproveito este ensejo, este contexto, para dizer: não chamem animais, nunca poderiam chamar animais selvagens àqueles que estão no nosso apartamento, o cão, o gato ou o que seja. Eles já perderam as características do que é selvagem. Já perderam. Tratem-nos como outra coisa qualquer, é importante. Quantas vezes são o único reduto que há em nós para encontrar parcerias, até emocionais. Existe isso. Existe. Nós temos sempre a mania de jogar pelo seguro, de ter zonas de conforto e como um cão ou um gato, mesmo que rosne, continua lá em casa, não é? É sempre aquele a quem eu posso afagar o pelo, ao qual eu consigo afagar o pelo. Ou ir lá fora, ou no caso do cão, para fazer as suas necessidades ou respirar ar puro. É tudo maravilhoso, mas por amor de Deus, os grandes animais são os da selva. Nunca esqueçam isto. Há uma dimensão absolutamente
incrível, não tenho palavras para descrever o que se passa ao nível dos desafios permanentes. Eu hoje gravei sobre a Grande Barreira de Coral, né? E ouça, o que se passa ali ao nível das espécies, os conflitos diários permanentes, são absolutamente assustadores. Mas aquela malta mexe-se e vai à luta. Ao nível dos peixes, ao nível os cangurus que sobem às árvores e não sei o quê, é uma espécie muito pequenina, e tantos outros animais. É incrível como aqueles peixes, por exemplo, que se levantam 2 metros acima sobem Sim. com um impulso para caçar um inseto com uma assertividade incrível também, tudo que é para ganhar a vida. E eu vejo que nós estamos a perder estas características. Pura e simplesmente, estamos a ficar obsoletos e estamos a pôr tudo, mesmo aquilo que é mais caro em nós, a pôr na cloud. Mandar tudo lá para cima, a transferir este mundo lá para cima, que é tão despersonalizado, não é? Bem, isto leva-nos muito longe, levaria. Mas já deu para perceber que o Já deu Eduardo para não tem um momento específico que o Não, emociona, mas é muito difícil mesmo. Sim, sim. Porquê? Deu Porque para São perceber. vários, quase é um sem conjunto. encantamento, eu fico hoje quase sempre paro, e hoje voltou a acontecer, eu paro para deambular outra vez e interceptar o que está a acontecer. O meu técnico é um especialista nesta área também. E então nós somos unha e carne. E de vez em quando temos necessidade de parar para dizer, já viram isto? Ou já viu isto? Digo eu para o Bernardo, ou ele para mim. Já viu que nós estamos aqui a topar a tropeçar em características que nunca foram abordadas? Todos os programas me trazem uma coisa nova. E isso é extraordinário. E É a sempre que eu magia puder do levar trabalho. com esta magia às pessoas, levar estes novos requisitos conseguidos, não é? Ou descobertos, é maravilhoso. O caso da Chita, pelo amor de Deus, nunca imaginei que fossem capazes de deixar a solidão dos seus trabalhos, não é? De casa, para trabalhar em equipa. Nunca se pensou nisso. Sim. E está a acontecer. Diga, diga. Temos aqui o Gerson Magalhães, faz uma pergunta que acho que também vai ser difícil pelo que estamos a acompanhar, não é? Que pede para escolher qual o momento mais fascinante que assistiu. Pois, repara, Estas se perguntas for assim muito, muito específicas acho que para si vão ser um bocadinho difíceis, não é? Porque, um bocadinho pelos difíceis, vistos, o Eduardo porque emociona-se muito e é fascinado pela vida selvagem. de tal ordem que a Catarina disse muito bem que eu tenho uma visão holística do mundo. O que é o holístico? É abrangente. E eu vejo isto como o concerto da natureza. Tudo está afinado, tudo é harmonioso. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade em dizer agora toca aí o violino, ou o piano, ou a bateria. Ou não, está a ver? É muito difícil neste concerto. E justamente por ser tão apaixonado por isso é que eu quero tanto o concerto das almas, o concerto dos humanos. Porque faltam humanos com este timbre, com Claro. esta capacidade de sintonizar com o que é bom. Nós fomos perdendo valores, valores, valores. Daí que acho que o colega que está a colocar esta questão, que a formulou, com certeza que já tem uma resposta a partir daquilo que eu fui dizendo, ou que possa vir a dizer a seguir. Efetivamente, isto é belo demais para estar a dissecar, a separar esta peça daquela. Isto é um denominador comum que nós devíamos beijar todos os dias. E depois, claro, eu fico encantado quando há um pôr do sol. Ouça, se vocês forem para o Polo Norte, ao verem aquelas manchas bonitas que nunca se repetem, a aurora boreal, não é? Aqueles tons, isto vai Lindo. desaparecer com as nossas malfeitorias ao planeta. Vai desaparecer porque um fenómeno destes só acontece porque a atmosfera ainda está a ser minimamente respeitada. Mas nós estamos todos os dias a estragá-la. Bom, por aqui já percebem. Sim, acho que sim. Já temos aí Diga. vários exemplos. Temos aqui também uma pergunta do Marcos Souza, que pergunta qual é a sua maior inspiração? Sabem que, inicialmente, era a forma de abordar desse grande senhor chamado David Attenborough, não é?
é Sim. um compincha destas coisas. Ele tem o ritmo certo para dizer as palavras que diz. E eu treinei-me para ser assim. Mas procurei ser mais ainda do que ele. Isto é um abuso. Dirão que é um abuso. Mas eu tenho ingleses na Loving the Planet que me dizem: se você estivesse em Inglaterra, você teria muito mais coisas por parte do governo não saberem o que você é. Isto parece, enfim, é um bocado de vaidade a mais, mas ao ouvir tanta gente dizer isto, eu arrisco dizer que de facto o que ando a fazer é bom demais para ficar apenas em mim. Não é? É bom demais. Nós fazemos uma versão incrivelmente mais rica do que aquela que chega de Inglaterra. Portanto, são trabalhados os conceitos de uma maneira muito subtil, apaixonada, buscando o termo correto e com propriedade. Lá no latim, muito afastado, ou no grego, eu vou buscar o termo mais adequado. E mesmo cientificamente, nós fazemos revisão dos termos. Portanto, a nossa versão é muito linda. E eu encanto-me com isto tudo. Ele é a referência, mas eu hoje faço uma coisa que o David não faz. Eu dou murros na mesa. É tarde demais, acordem, acordem. E eu gosto muito dele, mas ele não me acompanha nisto. Já nos quiseram pôr no mesmo palco, mais que uma vez, mas ainda não aconteceu por vários motivos e ele agora está muito velhinho. Se calhar não vai acontecer mesmo, mas está cá dentro todos os dias e não há programa nenhum em que eu não pense nele, na métrica dele, na capacidade de comunicar como ele, como ele Lindo. faz. Muito boa É resposta. muito isso, percebem? E nós não devemos perder estes pilares que aparecem só de vez em quando na vida, na história. Uhum. Ok? Temos aqui uma pergunta da Maria José Quinteiro, que é: há algum momento da sua vida que se arrepende ou gostaria de mudar? Não, jamais. Eu não sei se as pessoas sabem que eu queria ser missionário em África. E porquê? Porque gosto de ser pompa de toda a colher, como se diz, na gíria. Isto é, aquele tipo que consegue, neste caso eu revia-me, pensava muito no contexto da África, carenciado de tantas coisas, não é? E estava a imaginar-me a construir uma escola, uma igreja, uma clínica, o que fosse, sempre numa dádiva aos outros, mas de repente é preciso assistir a um parto e eu que ia daqui, da Europa, tinha se calhar ferramentas de bonomia, de carinho, para assistir e ficar exultante porque vem aí uma nova vida, percebe? Outra vez semear a esperança num mundo que tantas vezes anda cadavérico. E quando eu, no final do curso, vejo que não é por ali, eu senti como que um desafio interior a puxar-me para a comunicação social. Uma espécie de repto, como que a dizer: não, tu não vais para a selva de África, metaforicamente, vais para a selva dos homens daqui. E foi por isso que entrei na comunicação social e comecei a desenvolver toda uma paixão com aquilo que é a riqueza do mundo, muitas vezes encontrada em África, na Ásia, em vários pontos do mundo, mas nós focamos-nos muito no berço que é a África. Quando falamos em selvagem, quase sempre vem à memória o Serengeti, o Botsuana, por aí fora. É verdade ou não é? É inevitável. É Por acaso a mim inevitável. vem a Amazónia. Isto, Amazónia, tenho O ligações Ian com. é brasileiro. É Pronto. suspeito. Pronto. Mas eu tenho muita ligação com a Amazónia, até com a Universidade de Tocantins, que é um estado lá metido na Amazónia. A Universidade de Tocantins sabe perfeitamente da existência da La Vida Planet. O responsável daquilo tudo, que criou carbono, no sentido de ser um investimento nosso para despenalizar aquilo que anda mal no planeta, ele muitas vezes, agora nem tanto, mas muitas vezes chegava a Lisboa e dizia: vou aterrar às tantas horas, podemos tomar um café, é que depois eu vou para o Cairo, podemos falar um pouco. Portanto, estas coisas já vêm a ser trabalhadas há muitos anos. Uma vida, perder algum reflexo e brilho, precisa de muita entrega. E apareçam, por favor, só quando tiverem algum caminho feito. Não sejam vaidosos ao ponto de, mal começam a ver qualquer coisa, começam logo a criar credenciais de internet, que são as mais balofas deste mundo. Temos aqui uma pergunta de um amigo que é italiano, se chama Marco Mussini e pergunta:
Oportunidades de trabalho para conhecer a Antártica. Oportunidades de trabalho minhas. Bom, eu fiz. Eu não sei se ele está a falar em possíveis projetos que conheça ou alguma oportunidade que tenha ouvido falar. Eu Eu acho que ele adorava ir. associou por causa da sua fotografia. Ele Ah, provavelmente pois. pensou Eu estou em que seria a frente a Antártica. eu estou em frente a um glaciar. Visitei vários antes do Natal, num périplo que fiz pela Patagónia, não é? Uma zona do mundo riquíssima que nos transporta às origens, não apenas da espécie humana, mas também em termos geológicos. Muita coisa. E eu senti, de facto, senti em mim uma ida às fontes, não é? Dada a periclitância em que o mundo caminha neste momento, de facto, o ir à Antártida, ou Antártica, como alguns dizem, eu prefiro dizer Antártida, é muito importante, porque nós estamos a perder esse potencial enorme de água doce, que são os glaciares. É uma reserva que o mundo tinha já com milhões de anos e estamos a perder aquilo tudo, não é? É curioso que cai no mar, a água do mar, dos oceanos sobe e nós temos cada vez mais seca em terra. É um problema hoje. O problema da água é avassalador. E nós estamos aqui, placidamente, a ver isto acontecer e não há ninguém que junte as peças. Por isso, o meu desafio enorme aos mentores deste podcast e de todos aqueles que possam acompanhar-nos, para que venham para baixo desta umbrella, deste teto chamado Living the Planet. Vão sentir-se bem aqui, vão sentir-se em casa, acolhidos, e vamos trabalhar em conjunto por uma causa maior. Vale a pena. A pergunta do Sérgio Neves, que é: que projetos bem-sucedidos em Portugal ou no mundo têm acompanhado? Bom, eu antes acompanhava muitos, agora dou o litro pelo meu, depois de perceber que havia lacunas em todos os outros. Sobretudo face, e modestamente o digo, sobretudo em face daquela visão holística que eu tenho. Eu acho que uma grande causa tem que ser generosa, tem que abraçar o mais possível as partes, muitas vezes dissidentes, não é? Coisas, mas que no fundo podem completar-se. E é esse o meu trajeto. Eu quero muito fazer esse roteiro no mundo. Eu já estive em vários encontros com várias das organizações que vocês conhecem. Hoje, cada vez mais, são elas que vêm bater-me à porta para saberem mais. Daqui a alguns anos, e dada a pobreza em que estamos a cair a nível do discurso da sustentabilidade, nós vamos ter que banir da senda pública, da sociedade, muitas destas instituições que são autênticos parasitas na árvore da vida, ok? Sorvem muitos dos recursos que, curiosamente, são nossos, vossos e meu. Os dinheiros públicos são sempre de alguém. E nós somos esmifrados para que outros, que às vezes não fazem grande coisa, tenham espaço de manobra para estar na vida. E temos que acabar com isso. Eles têm que ir à luta. Se repararem, esta associação é a única que eu conheço, não apenas no país, mas no mundo todo, que não tem gente aqui. É um espaço muito belo e inspirador, mas cada um tem que estar no seu trabalho. Cada um tem que estar a fazer filmes. Os filmes que eu faço, há um realizador que corre o mundo e depois manda coisas. As coisas, aquilo que eu quero fazer, o Polo Norte, o Polo Sul, o isto, o aquilo, uma society numa universidade qualquer, são tentáculos que eu aproveito, usando a metáfora da natureza, do polvo, se quiserem, que tem uma capacidade incrível para agarrar e abraçar e não sei o quê, e depois tirar partido, comendo, né? Tudo se junta debaixo dele e agora faz o que quer. Pronto, é um predador. Nós não temos que fazer isso, mas temos que trabalhar no sentido de cada um faça o seu trabalho como ponta de lança, no sítio onde estiver. E todos são desafiados para isso. Não há outro caminho. Sempre que nos juntamos muito, começamos a criar vícios. Tudo o que é instituição, nomeadamente a Igreja Católica e outras, quando se tornam, ganham hábitos maus, quando se tornam uma instituição pesada, faço-me entender, começam a incorporar, a ganhar vícios, a ganhar trejeitos que não são compatíveis com os valores que pregam.
E, portanto, depois vem o descalabro. Porque é que a Loving the Planet, que eu considero como uma espécie de bandeira ou de chama interior, uma chama olímpica interior, como às vezes digo, não é propriamente o nome da associação. Essa é a chama que eu quero que todos percebam que é importante implantar no coração das pessoas. A verdadeira associação, aquela que é a face jurídica disto tudo, que trata dos dinheiros, das ligações e não sei o quê, é a GAL, a Grand Alliance for Life. A grande associação para a vida que neste momento é preciso preservar num planeta ameaçado, ok? E é tirada, a sigla é tirada das últimas letras da palavra Portugal. Portugal. Eu quero um país atrás, e vocês são chamados para isso, para esta cruzada monstruosa que vai melhorar muitas das nossas atitudes no tempo das descobertas, porque tivemos muita asneira, não é? Fizemos muita, mas também fizemos muita coisa boa. Fomos capazes de dar, fomos os primeiros a dar o abraço ao planeta, à humanidade inteira. A miscigenação, essa riqueza extraordinária que foi casarmos as diferentes etnias, é extraordinária para o mundo. É uma riqueza que não é possível contabilizar ter um país irmão como o Brasil. Tanta gente a falar a língua de Camões. Isto é uma riqueza. Se houve problemas de caminho, pois houve. Ninguém duvida. Não vamos eternamente bater com a mão no peito. Epá, foi mau, epá, eram outros tempos. Neste momento nós estamos a fazer outros pecados, como estragar o planeta, ok? Exato. Vamos olhar mais longe, fazer melhor. Fica aí um exemplo de um bom projeto, não é? É. Seguimos aqui com outra perguntinha também do Sérgio, que o Sérgio claramente queria muito participar e tinha muitas opiniões. É uma pergunta que é: as pessoas reconhecem-no na rua ou considera que é apenas pela voz? Reconhecem sobretudo quando eu me animo em qualquer coisa. Imagino que eu estou a falar com alguém. Imagino que eu vou daqui para o norte e paro numa estação de serviço. Se eu estiver junto ao balcão e há qualquer coisa em que eu me animo e começo, sei lá, eu não estou a pensar em nada que alguém vai reconhecer, que não gosto desse exercício, é um bocadinho teatral, eu não faço isso. Mas as pessoas que estão a acompanhar chegam muito mais depressa ao timbre da paixão que eu ponho nos programas quando eu assumo este registro. Isto é, eu começo a falar de uma maneira mais entusiasmada com a pessoa que está ao meu Claro. lado e a pessoa chega lá. Sim, Percebe? Uau, imediatamente se sente transportada para o Serengeti ou para outro lado qualquer, para o Alasca, o que seja. Faço-me entender? sim, Portanto, sim, não anda à completamente. procura de pescar simpatias, seria muito feio, mas efetivamente há isso. Muitos colegas meus que têm o mesmo registro em todo o lado, às vezes dizem, mas porquê é que tu não fazes sempre assim? Não, eu gosto deste recato. E quando apareço, as pessoas ficam mais queridas ainda para comigo. Eu descobri. Eu tenho testemunhos absolutamente formidáveis de gente que está na plateia e que só percebe que sou eu depois de começar a falar. E aí há telefonemas para a mãe ou para a tia ou para não sei quê. Finalmente conheço o homem! Está Foi aqui à mais ou minha menos frente assim e não sei quê. connosco. E dizem isto alto, no meio da sala. E eu fico assim, mas serei eu? E depois acabo por concluir que sim. É muito giro. Eu há uns Sim, sim. meses fui, fui a Gondomar a convite, e fui fazer uma pequena preleção no meio da noite, num espaço idílico, com um riacho ao lado, de natureza pura. Há um grupo lá que está a defender cada vez mais parcelas de terreno que os donos cedem para que aquilo seja um espaço de excelência da natureza. Eu fui lá plantar uma árvore em nome da Living the Planet e depois falei. Havia umas 200 pessoas, ou mais, num espaço mais aberto, não é? Nós não tínhamos luz nem nada, foi preciso instalar um gerador à distância, com um cabo comprido e não sei o quê. E a dada altura eu comecei a falar e ouço um bruá. Continuei e tal, ninguém interveio, ninguém interrompeu, nada disso. Mas no final, há uma jovem, tipo a Catarina, que vem ter comigo, posso lhe dar um beijinho e um abraço, assim quase a chorar. Mas pode dar dois.
E ela deu muito efusivamente, quase não largava. Isso não imagina. É porque eu, desde que me conheço, que eu ouço, e é tão bom saber que está aqui. Eu nem sabia, eu vim aqui porque quem promoveu isto era meu conhecido, e não sei o quê, e não disse que era você. Pronto. Tive que atender outras pessoas, e quando era já na despedida, ela disse: posso dar outro? Eu disse: pode. E há um jovem, tipo Ian, que chega ao pé e disse assim: olha, tudo isso que ela está a fazer, ela é minha namorada, tudo isso que ela está a fazer é extremamente genuíno, porque se não fosse assim eu ficava ciumento. Porque ela não me largava, ela não me largava. Eu gosto tanto de si. Eu disse: olha, passo a gostar também. E é este eco que eu recebo de vocês que gostam do que eu ando a fazer que me anima a continuar. Eu já tenho alguma idade, já tenho 73. Agora, há bocado a Catarina falou nos 72, mas eu estou, em abril já faço 73. Mas este entusiasmo, esta energia de viver e de buscar o que é bom, continua porque há realmente um eco que vem daí. A dizer: "Epá, a forma de vocês me apoiarem é dizendo, ok, vale a pena, porque nós Valor. gostamos. E eu quero continuar a ter gente desse lado que goste do que eu ando a fazer. Porque sim, Totalmente. pura e simplesmente porque sim. Não sei se conhecem aquele episódio da criancinha a quem a mãe pergunta: porquê é que tu gostas da tia e não gostas do tio? E ele não sabe dizer de outra maneira, só diz assim: porque sim. Isto é a resposta cabal. Porque sim. Há coisas que a gente não explica, não esboroa, não corta, não. É porque sim, ponto final. E esta magia de falarmos uns aos outros com o mesmo tom de carinho é extraordinária para continuarmos a ser como somos. Bah, Muito bem. Eduardo, agora vamos começar aqui com uma parte que eu gosto sempre mais, que é a parte de tocar na ferida. Aquela que é mesmo para achacoalhar a sensibilidade das pessoas. bem-vinda. O Eduardo disse aqui algumas, durante esta gravação, o Eduardo disse algumas coisas que eu escrevi aqui como palavras-chave que eu quero usar nessa pergunta que aqui vem. O Eduardo falou de tratar a natureza humana. Também disse, muitas vezes, equilíbrio, a busca de equilíbrio, né? Essa ideia holística do equilíbrio. Também falou do concerto das almas. Esta foi gira também. E quando mencionou de ir para a rádio, não é? Falou que não ia para a selva em África, mas ia para a selva dos homens. E então cá vai esta pergunta. Assino por baixo tudo isso. Ou reassino. A pergunta primeiro vai ser um bocadinho formada a ideia e depois o Eduardo pode, a partir da ideia, avançar, ok? Hum. Nós, hoje em dia, temos uma sociedade no mundo que está muito díspara. Nós temos um continente europeu que em si só por si está muito dividido, não é? Pelas políticas, mas pelas economias e pelos sentidos de desenvolvimento que tem havido. Nós temos uns Estados Unidos, que é um país extremamente desenvolvido, mas com uma falta de noção de, de fazer parte do mundo Globalidade. real, de globalidade Eles são gigante. bons na globalização, deixem-me atalhar, são bons na globalização, mas curiosamente venderam-nos essa ideia e nós fomos atrás, mas era sempre com um interesse muito mercantilista, muito comercial, e foi assim que eles derrubaram as fronteiras e nós estamos lá, Pois. perfeitamente joguetes na mão dessa gente. Mas então, aí, pegando nisso daí, não é? Nós temos hoje que temos países muito fortes, que são países muito desenvolvidos e muito ricos, e depois temos países que estão em fase de Extremamente pobres. desenvolvimento que não estão a desenvolver, não é? E curiosamente, as paisagens da natureza que nos mais fascinam, não é? Os animais que mais nos deslumbram, estão nos países em desenvolvimento. É. São países do continente sul-americano, são países do continente africano, são países do continente asiático. São os mais próximos da natureza, sim. Sim. Viva aquela Ah, bonita. e o que eu quero chegar numa ideia que é, hoje em dia, a campanha que se faz para a sustentabilidade, a viabilidade de um planeta em equilíbrio com a natureza e com a vida humana, é feita por pessoas dos países desenvolvidos, para as pessoas dos países
em desenvolvimento protegerem esses países. Mas que moral esses países desenvolvidos têm para exigir dos países que estão em desenvolvimento, quando os países desenvolvidos já não têm tanta natureza por si só? Porquê? Porque desmancharam-na, né? Porque foi preciso a sociedade evoluir, mas os outros que estão em desenvolvimento não precisam de evoluir. Porque é que uma pessoa na Europa pode ter um iPhone e pode ter produtos, ferramentas que exigem algum sacrifício natural e que os países que estão em desenvolvimento não precisam disto? Qual é a razão que dá a uma pessoa da Europa dizer eu vou para a África para lhes ensinar como é que eles têm que tratar do ambiente deles? Como é que o Eduardo vê isto? Como é que, por exemplo, há uma crítica gigante quando foi o governo do Bolsonaro no Brasil, havia uma crítica gigante de como é que a Amazónia deveria ser gerida, por causa do desmatamento, por causa dos incêndios, não é? Porque é que houve esse discurso tanto, mas vai saber, as pessoas no Brasil não têm as necessidades todas cumpridas. Se nós formos a reparar, há uma pirâmide até que é muito usado no bem-estar animal, que é as necessidades, e só se consegue atingir o topo com as necessidades primárias a serem suprimidas. Primeiro, necessidades fisiológicas, necessidades nutricionais e tudo mais, não é? Como é que eu vou chegar em África, ou na América do Sul, ou na Ásia, e dizer, ó pessoal, vamos lá tratar da natureza, vamos lá não invadir terras, florestas, vamos lá não matar os animais, vamos lá não fazer a caça furtiva, quando as pessoas não têm saneamento básico, quando as pessoas há muita fome presente, quando nem grande parte da população é alfabetizada, tipo, as pessoas não sabem ler, não é? Como é que nós podemos exigir isso? Que moral temos e como é que nós podemos exigir isso? Há honrosos, mas muito pequenos nichos, em África, por exemplo, em que alguns americanos mais sensatos, diria, chegam e procuram fazer a ligação justa, correta, entre os agricultores de Masai Mara e os animais que assaltam a agricultura deles. Não é? A agricultura, matam as vacas, os animais, as ovelhas, por aí fora. O que está a ser feito depois de muitos desvarios, de muitas coisas más, agora o que está a ser feito já é louvável. Mas há muita coisa má, muita coisa. Sempre na base do interesse. Tudo, quase tudo, no ser humano é feito nessa base. Há sempre interesses mesquinhos por trás. De vez em quando, mas muito raramente, aparece uma alma caridosa que vê a natureza com a pureza que ela merece. É muito raro. É muito raro. E quase sempre nem são os mais doutos, os que têm mais discurso, mais estudos, apanharam, a dado momento do seu percurso académico, apanharam esse filão, como eu disse no livro há pouco, pararam e foram dar-se mais. Porquê? Porque descobriram a sua missão, a vocação a que são chamados. E há vários exemplos disso. Agora não me está a ocorrer, mas há uma mulher inglesa que inclusive foi morta por caçadores furtivos porque ela estava a ter uma relação muito próxima de amizade com não era um macaco, É o ajuda-me. gorila. Era Está a a falar do gorila. Diane O Fossey. gorila da Da- montanha. Diane Fossey. O gorila da montanha. Vejam, Ainda agora no Dia da Mulher fizemos uma publicação com ela. é incrível, não é? Às vezes não me ocorre tudo porque, como sabem, eu estou permanentemente a ser bombardeado, no bom Sim. sentido, com, com pedidos e tenho que fazer, às vezes, no mesmo dia, tenho que fazer muitas coisas, diferentes umas das outras. Às vezes tenho que andar a saltar de um sentido para o outro e tal. Mas tenho cá dentro os conceitos, aquelas imagens e assim. Uma das coisas que só agora os cientistas idos daqui, supostamente da civilização, estão a praticar é nas clínicas, nas reservas em que estão a proteger ou a recuperar animais que foram atacados, quase abatidos, mas perderam um membro, perderam sei lá o que é, e alguns estão à altura de ser reabilitados e devolvidos à natureza, não é?
muitas vezes davam-lhes nomes de John ou Ivan ou o que fosse. E isso estava a ser contraproducente em relação à natureza. Porquê? Porque quase que os humanizava. Eu não sei se têm noção, porque não estão a ver o texto, mas mesmo quando a BBC manda textos, o script inicial, original, traz nomes e terminologias que são muito nossas dos seres humanos. E eu corto isso tudo. Eu prefiro dizer progenitor e progenitora a dizer mãe ou pai. Termos Ou mais nomes, corretos. é mais correto. Ou nomes nomes dados às pessoas. Ainda hoje, como sabem, há muitas gente que nós conhecemos que dá o nome de pessoas aos animais que têm em casa. Sim, Isto é incorreto. Eles são um apêndice extraordinário para a riqueza da espécie humana, mas eles são animais. Epá, não queiramos aveludá-los demais. Não deixemos, nunca compremos animais trabalhados em laboratório, e há tantos que resultam dessas ligações, não é? Nós estamos a defraudar isto tudo, a estragar isto tudo. A natureza é muito pura e ela é empolgante justamente porque é assim. Porque é assim. Eu fico a adorar-vos muito mais, a gostar muito mais de vocês e das intervenções que têm feito, porque são amantes da vida selvagem. Ponto final. Que é exuberante. Que, epá, nós não conseguimos ler porque é que este mata aquele e não sei quanto. Mas é assim. É assim a vida. Eles têm aquela cadeia trófica que respeitam e continuam com os equilíbrios que nós não conseguimos ter entre nós, não é? Vejam as claro. disparidades que existem entre as pessoas. Há lá algum jeito que o homem, supostamente o ser que pensa e que sabe que pensa, é o único que pensa e que sabe que pensa. E não está a pensar bem. Nem está, sobretudo, a fazer bem aquilo que pensa. Claro. Isto é uma cadeia estúpida. A tal ponto que nós devíamos estar aqui a convidar toda a gente para a mesma mesa, e isso é o que significa a sustentabilidade, e toda a gente anda a fazer fora do penico. Deixem-me mesmo usar esta expressão. Andam a usar um discurso completamente absurdo. A gastar dinheiro a fazer plantações quando a natureza se regenera muito facilmente, não é? Nós somos contra, devemos ser contra as monoculturas, e nós estamos a fazer sempre monocultura em tudo, inclusive nos comportamentos humanos. Gostava de saber a sua opinião sobre. Temos sido cada vez mais bombardeados por algumas notícias na comunicação social sobre alguns ativistas. Com certeza que já deve ter visto alguns Claro, exemplos claro que nas sim. Não notícias. precisa de esticar a corda. E Não precisa. eu gostava de saber qual é que é a sua opinião sobre esses A ativistas. minha opinião é de que muito mal vai isto quando eles são a bandeira da frente em qualquer destas manifestações. A tal ponto que me obrigaram a pôr um capítulo na Associação Loving the Planet dizendo: fugimos do rebanho para dar voz à consciência. A consciência de ser Muito humano. bom, muito bom. O rebanho é uma coisa horrorosa. Eu não consigo sentir-me bem no meio de uma multidão amorfa, ou que então puxa para causas que não são nada, literalmente nada, que são a negação perfeita daquilo que é a característica maior da vida, que é sempre baseada no casamento de partes, ok? Tudo o resto não contribui para a continuidade da espécie. Ponto final. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Eu tive, felizmente, a sorte de, na minha puberdade, como interno, ter uma equipa sempre, anualmente, vinha uma equipa médica independente que vinha falar connosco. O que é que estás a sentir? Diz tudo. Estou aqui para ajudar. E, infelizmente, a juventude hoje não tem uma escola, muitas vezes, catavento. Muitas vezes aqueles que nos lideram são loucos, são gente que não presta e que está lá em cima a comandar as tropas. Isto está muito ao contrário. E, portanto, é muito difícil, mas não é impossível, pôr ordem na casa. Claro. Mas temos que o fazer, sob pena de desbaratarmos toda esta riqueza histórica
Nós fomos acumulando valores ao longo dos séculos, nomeadamente com universidades, à procura de melhor, de uma filosofia para a vida, sentido para isto, e estamos a cair no descalabro de hoje, pura e simplesmente não existir filosofia. O que me leva muitas vezes a pisar um palco, antes de propriamente fazer uma palestra, e dizer assim: eu sou aquele que anda à procura do melhor capítulo da filosofia mundial. Qual é? A esperança de mudar isto. Ok? Sim, Isto acho que é é completamente estúpido. essencial que as pessoas percebam que os atos que eles têm cometido até agora, além de não ajudarem em nada, só prejudicam esta causa, porque como eles estão a dar a cara, acaba por ser toda a gente basicamente metida no mesmo saco. Este é o E tal rebanho de que eu falo, em sim, que quem fala exatamente. mais alto é que é ouvido. Epá, É preciso porquê é que eu vos distinguir e convido a ser saber Loving the distinguir. Planet? Porque aqui trata-se tudo, olhos nos olhos, cara a cara, sem medo. Porquê? Porque tenho capacidade para argumentar, ok? Exato, E vocês têm também. que arranjar essas ferramentas também. Sob pena de sermos tudo aqui ao molho e só e fé em Deus. Não, não é isso. Duas coisas que o Eduardo disse foi, primeira, falou de ser ouvido, não é? Hum, E por outro lado, não disse estas palavras, mas eu acho que deu a entender isto, que foi saúde mental, quando mencionou, quando era interno, que as pessoas queriam saber como é que se sentia, não é? E eu acho que isto de querer saber como é que uma pessoa se sente, trata muito também de ser ouvido e de saúde mental também, não é? E também o Eduardo falou aqui que os líderes são loucos. os Ah, líderes agora não se preocupam com essa substância maior que há em nós, que é o equilíbrio. E eles próprios não são equilibrados e muitas vezes vão para o poder, abraçam o poder com a ganância de mandar e de não sei o quê. Eu já tenho dito que eu já várias vezes fui convidado para a governação e não vou, não vou. O meu papel é outro. O meu papel é estar no caminho e fazer este roteiro que as pessoas precisam de fazer, que é o equilíbrio, para salvar isto. e já agora, o equilíbrio, que é uma. Já deu a entender que o equilíbrio é uma coisa fundamental para si, não é? É muito. Não acha que há alguma loucura nas lideranças? Não estou a dizer líderes loucos, estou a dizer alguma loucura nas Alguma lideranças, loucura é bem-vinda. que é preciso uma loucura para desbravar, não é? Porque só um louco é Claro, que quer desbravar o absolutamente. Eu desconhecido. refiro-me loucos aqueles que enfermam de males que nós podemos deitar para o lado. Esses podem ir à vontade, pela enxurrada. Na enxurrada. Não, nós queremos é gente com fibra, não é? É isso. Gente com valores na E cabeça. E eu queria também ter um bocadinho a sua perspectiva de alguém que já está neste mundo há muito tempo e que já viu muita coisa e pertence também a vários projetos, e agora principalmente com o Loving the Planet. Como é que o equilíbrio, a saúde mental das pessoas pode ajudar a que elas ouçam e que elas sejam ouvidas? Primeiro nós temos que criar uma alternativa forte. Eu faço sempre este apelo. Venham para este redil. E não é para vos subjugar, é para dizer o quê? Epá, estamos em sintonia, vamos explorar da melhor maneira estas sintonias que temos. Porque tudo o que traga identificação, alguém que se identifique com isto, obviamente que vem acrescentar valor. Se vier para este grupo, não é? Este grupo que definiu muito bem as balizas em que vive. Há coisas que não interessam para aqui e, portanto, não são bem-vindas. Ponto final. Há muita gente que quer vir. Eu, algumas, já tive que banir. Já tive que banir algumas pessoas. Justa. Mas isto, todas as grandes organizações, isto é histórico. Aconteceu sempre. Há pessoas que gostam de minar, de aproveitar o pelouro que alguém já tem. E, modéstia à parte, eu tenho algum pelouro, alguma receptividade junto das pessoas, e houve muita gente já que quis aproveitar-se disso, mesmo ao nível dos fundos. Estou a falar, por exemplo, no problema do lítio. Eu estava a ser explorado. E, alta aí, quando eu vi que travei às 4 rodas, e pronto, e saí fora. A tal ponto foi assim que a Grand Alliance for Life já foi Global Association for Life. E eu, juridicamente, tive que dar aqui um salto, melhorar, banir o que não interessava, criei uma nova designação, mas até com o mesmo logotipo e tudo.
mas consegui fazê-lo. É muito importante, no momento certo, atacar o problema. Eu tenho muitas dificuldades, eu chorei muito naqueles dias, um mês, em que eu gostava-me a engolir o que comia. Mas foi preciso. Ninguém soube. Sofri sozinho. É uma das características dos visionários. É a solidão. O ter que sofrer sozinho porque ninguém está a acompanhar esse trajeto magnífico de ver mais longe. É muito difícil, mas é para E os já, melhores. e É já para os agora, melhores e vocês são convidados. obrigado. E já agora que está a falar de vida de visionário ser muito sozinho, há partes dessa vida que pode ser acompanhada, não é? Pode. E como mencionou, que uma das suas inspirações também era o Sr. David Attenborough, ele tem uma citação que eu provavelmente não vou estar a citar palavra certa, mas a ideia que é as crianças, quando não crescem em contato com a natureza, não percebem a natureza. E quando uma pessoa não percebe a natureza, não tem tendência a protegê-la. Ora, Sendo assim, quem é que vai proteger? Pura Não é? verdade. Por isso é que Como é que nós, numa cidade, como é que nós, a viver nas cidades, podemos entrar em contato com a natureza? Porque eu adoro os programas da BBC Vida Selvagem e ouvir o Eduardo dá-me um imenso prazer. Mas isso não me coloca em contato com a natureza. pois, Isto é só uma ferramenta para eu se ter algum apaixonar por ela. conhecimento. Para, Sim, se mas como é que estiver uma pessoa aí, vai para esse contacto, não é? é, se eu conseguir fazer, como já fiz muitas vezes, isto é dito até por catedráticos, se eu conseguir fazer aquele clique de levar a pessoa a enverdar por uma categoria, por uma matéria que tem a ver com a natureza e que depois ele acaba por explorar, entre aspas, adquirindo conhecimento, abordagens próximas da natureza e não sei o quê, tudo isso é fantástico. A pedra de toque está sempre naquilo que vocês podem fazer no terreno, no sentido de me chamar para ir lá fazer a sementeira. Vão ver que resulta. Vão ver que resulta. Nós precisamos de um grande cordão de sensibilização para chegar a algum lado. Temos muitas frentes que estão a combater tudo aquilo que é visionariamente mais puro. Okay? Quase tudo é contra nós. Quase tudo é contra nós. E, portanto, temos um trabalho brutal, gigantesco para fazer, no sentido de desbravar e de acreditar que alguém pode fazer caminho também como eu. Acreditar piamente. Não é? Eu não sou nada mais que os outros. Não sou nada. Eu simplesmente levei a sério isto. Esta paixão. Uma paixão depois traduzida na prática, na ida, no acompanhamento. Hoje, eu tenho, felizmente, muita receptividade em todo o lado, justamente porque o que digo tem verdade. A autoridade que me orienta é a consciência. Ponto final. Não é o governo A ou o governo B, não é esta instituição ou esta empresa que diz, ok, eu até concordo consigo, mas você para conseguir estes cobras tem que tirar aquela palavra ou aquela parte ali do discurso. E eu não tiro. Por isso é que ninguém me dá dinheiro. Mas toda a sede de Loving the Planet foi feita numa atitude de partilha. Na pandemia comecei a telefonar, isto era um sítio simplesmente horroroso, mal cheiroso, cheio de ratazanas, este espaço não existia, céu aberto. E eu comecei a bater à porta das empresas dizendo, eu sei que estamos todos em retração económica, sei que você está aflito, não sei quantos, mas olha, eu sou fulano tal, conhece-me, eu nunca ouvi, mas conheço a sua voz, eu todos os fins de semana ouço. O que é que você quer? Olha, eu quero não sei quantos, prendas de 20 e tal mil euros. Estamos a falar da FNAC, estamos a falar da LG, estamos a falar de caixilharia que veio do norte, de móveis que vieram de Passos de Ferreira, de uma mesa linda que eu tenho ali, chamada Amazónia, por causa da metáfora dos pés serem uma espécie de árvores a sustentar o tampo transparente em vidro, e foi feita em Barcelos. Isto é extraordinário. Ou, por exemplo, ligar para uma empresa que já esteve esteve na moda baixo, quase a desaparecer, e eu disse, olha, eu precisava de uma ajuda sua, eu sou fulano tal. Oh, pá, eu gosto muito de si, pá, diga lá, quero um fato.
Eu disse, eu não quero um fato, eu quero 10 fatos, caríssimos, para vestir aqueles que andam a dar a cara nas televisões, nas reuniões e não sei o quê. E ele disse, na boa, vá pedindo. Claro, Isto o é, pessoal tem que saber construir o seu caminho, não é? Para também. todos têm que fazer, vocês não vão ficar e eu espero que não fiquem de consciência sossegada enquanto não vierem para a Loving the Planet. Desejo que não durmam enquanto não virem a verdade aqui e que merece o vosso apoio. De Claro que todos sim. os que estão a ouvir-nos agora. Não me levem a mal, com um beijinho para as meninas, um abraço para os rapazes. Epá, por amor de Deus, vocês podem palmilhar o mundo todo, não encontram nenhuma proposta mais rica e galvanizadora que a Loving the Planet. Não encontro. O que eu sinto hoje em dia é que cada vez mais as pessoas não sentem uma ligação com a natureza. E eu digo isto no sentido de as pessoas estão tão habituadas à sua rotina e ao seu dia a dia que não param para olhar. E eu já tenho várias pessoas, amigos meus, que me dizem: Tu parece que estás sempre em modo turista. E eles dizem isto porquê? Porque eu estou na rua e digo assim: Olha, já viste como é que está a lua? Já viste Olha a ali aquele. beleza daquela fonte, Sim, aquela flor, que eu estou sempre maravilha. assim. Olha, uma borboleta. E é Mas de as género. pessoas deixaram, queridas, deixaram de namorar a natureza. Porque às vezes quando uma pessoa começa a falar disto, parece que estamos a puxar assim àqueles espiritismos, não é? Mas É. eu acho que não tem Não tem nada a ver nada com isso. disso. Nós fazemos Nada parte disso. deste ecossistema gigante que é a Terra e assim como os animais sentem e têm relações simbióticas em todo o lado, nós também Uhum. temos e eu sinto que as pessoas não pensam nisto. Nós somos como se fosse uma peça isolada dos outros e eu acho que as pessoas têm que ver que nós fazemos parte deste mundo como um ser animal, e acho que falta Vejam isto, a passar beleza esta daqueles mensagem. cardumes que conseguem ser quase uma unidade, apesar de levarem uma miríade de peixinhos pequeninos e todos eles balançam sempre a fugir do predador e não sei o quê. É verdade ou não é? É Como a possível comunidade. criar uma comunidade, Sim, de valores, não é? De recursos. Nós estamos a ficar completamente desavindos em relação àquilo que importa. Nós estamos a mandar às urtigas aquilo que são as maiores capacidades do ser humano e estamos a desvirtuar-nos, estamos a estragar isto tudo e a ficar obsoletos, estamos a ficar peças completamente arrumadas porque estamos a dar tudo às máquinas, ao digital, a transpor para o metaverso tudo aquilo que nos é mais caro e profundo. Tudo isto que nós devíamos fazer em relação ao mar imenso, que parece que não acaba. É uma imagem linda de infinito e nós não estamos a explorar isso. É extraordinário estar ao luar e ver que maravilha. Nós somos um pinguinho no meio deste universo e aquelas é que parecem pequenas. Não, elas sim, são sim. gigantescamente maiores que nós. É Acho que é muito incrível. importante o pessoal ficar com essa vontade de se apaixonar pela natureza outra vez e Eu pelo só sou universo. capaz destes discursos conectados porque me encanto com a natureza. E como não tenho outra forma, muitas vezes, de o fazer, embelezo o texto para que outros venham atrás e se apaixonem também. E se tiverem hipótese de visitar em alguns lugares que eu enuncio, tanto melhor. Epá, mas é preciso salvar isto, salvar este encantamento. Não é salvar o planeta, nós nunca vamos salvar o planeta. O planeta tem o seu percurso. Agora, nós estamos a fazer malfeitorias em relação a ele. Estamos a estragar muito das suas dinâmicas. Eu quero pegar agora nesta ideia que estamos a desenvolver, usando, voltando à palavra que o Eduardo disse do equilíbrio, e agora usando uma palavra essencial da Catarina, que foi simbiose. Sim, sim. E eu estava aqui a pensar, pode ser uma pergunta que neste momento não seja possível de dar uma resposta concreta, não é? Mas que pode ser um desafio para pensarmos e filosofar sobre isto nos Hum. próximos tempos, não é? E quem sabe até um projeto interessante para o Loving the Planet também, que é a palavra simbiose, o equilíbrio, no sentido de nós hoje estamos a vender a alma para o mundo digital. Nós hoje temos uma sociedade que se divide muito, que é ou se foca demasiado para o dinheiro, ou se foca demasiado para o ser humano, ou se foca demasiado para a natureza. Nós estamos num momento em que há uma separação por completa de todas as ideias. Nós temos ativistas que estão dispostos a serem presos, a porem as suas vidas em risco, a destruírem património e tudo mais,
mas essas pessoas são completamente apaixonadas pela causa que estão a fazer. Sim, mas O método isso- que estão a expor e a defender pode não ser o mais correto, mas existe ali uma paixão, não é? Porque é que não há uma junção disto tudo? Porque é que não há uma simbiose em usar a paixão desta pessoa e tentar comunicar de modo a que, usando a paixão e a informação, conseguimos chegar a um caminho mais proveitoso para todos? Porque é que não usamos esta vender a alma para o mundo digital? Porque é que não usamos de maneira diferente? Porque é que não usamos em nosso prol, em prol da natureza? Porque é que não usamos em prol do sentido da vida? Porque é que não usamos no mundo? Porque é que não estamos a usufruir uns dos outros em vez de estar a usar uns dos outros? Não sei se faço entender com esta conotação. Nós estamos a viver um tempo de show-off, nitidamente. As pessoas têm, face a uma sociedade extremamente agressiva, que coarta, relativamente aos jovens, muitas vezes a paixão de viver, de um acompanhamento, de uma vivência equilibrada daquilo que são as energias, por exemplo, da puberdade, da juventude e por aí fora. E o percurso normal é nós sermos todos rebeldes nessa altura. É muito bom, bom sinal. Mas mais adiante a gente começa a amadurecer e a redirecionar o nosso GPS interior. Nestas deambulações internas, quando a juventude que é apaixonada e tem esse potencial todo para explorar e fazer explodir, quando pela frente só encontra causas que são maléficas, que as há, não é? Aqueles que se deixam matar e que são considerados mártires nas guerras que conhecem, não é? É tudo imposto por uma aura de poder que está ao lado. Curiosamente, quem está à frente, os que mandam, não mandam para lá os filhos, mas pregam isso à comunidade deles. E eles são carne para canhão por causa disso. A sociedade não está a responder a quase nada. E eu foco-me tanto nas palestras que faço, na juventude das universidades, porque esta juventude está na calha para decidir caminhos novos amanhã nas empresas ou como líderes políticos, que têm uma carência quase a 100% de gente assim, boa, equilibrada, no sítio. Nunca estamos plenamente, mas é possível estar mais do que se está agora. No caso em que vemos que existe uma paixão gigante pela natureza, mas que se calhar não estão a seguir o melhor caminho, às vezes falta, se calhar, pensarem o que é que eu posso fazer para mudar alguma coisa. E então aí também aproveito para convidar para verem a página do Loving the Planet, porque eles acabam por dar imensas dicas sustentáveis que podemos aplicar facilmente no dia a dia. Sim. Acaba por não ser mudanças drásticas, mas que fazem muita diferença depois no final, porque como todos sabem, nós todos temos uma pegada neste planeta, mas Produzimos podemos 6 fazer. toneladas por ano em média, cada um de nós. Se dermos 30 euros, que é o equivalente, segundo o protocolo de Kyoto, equivalente a 1 tonelada, já é uma grande ajuda. Exato. Há Preencham di- a ficha de amigo. Lá está. Existe diferentes atitudes que podemos ter que são muito mais proveitosas e que se calhar as pessoas aí realmente veem que estão a fazer a diferença. Pode não ser alguma coisa mediática ou que vá parar aos jornais e que faça o povo falar, mas tu sabes, se tu queres realmente fazer a diferença, tu sabes que todos os dias estás a fazer a tua parte. Porque nós, como humanos, nunca vamos conseguir ser 100% amigos da natureza, não é? Nós, com a nossa sociedade, isso é impossível, mas temos que fazer todos a nossa parte, nem que seja com mudanças simples no nosso dia a dia. E acho que por aqui acho que já podemos Catarina, ajudar algumas pessoas. toda a nossa proposta Loving the Planet baseia-se no essencial. Isto é, se todos fizerem o essencial nos comportamentos, naquilo que comem, naquilo que vestem, naquilo que não sei quantos, e isto começa tudo a horizontalizar. E a Exato, simbiose acontece. Isto é, aqueles que não estão à mesa, que são a grandíssima maioria, bilhões de pessoas, passam a estar. Isto é, passam a ter acesso aos recursos da Terra. Porquê? exato. Porque eu deixei de ser megalómano, deixei de ter um latifúndio só para mim e a minha terra é habitada por todos. Esta capacidade de abrir o coração à vida fez com que eu almeje um dia chegar a uma certificação dos benfeitores do planeta. Aqueles que, como Sem dúvida. alguns
gente que deixou a sua fortuna de muitos bilhões, e há 2 ou 3, e mandaram passear isso, hoje são mais felizes do que quando eram ricos. Deram, justamente para causas enormes. Eu acho E que isso é é preciso semear louvar. no interior das pessoas esta paixão outra vez. Quando passarem um dia sem namorar alguma coisa bela, sintam que perderam o vosso tempo. É extraordinário, é extraordinário. Só por isso vale a pena ter vindo a este mundo. A capacidade Exatamente. de sonhar, de fazer um bocado de poesia, mesmo que não consigam rimar uma palavra com outra. A poesia interior, a capacidade de ser bom, da procura instante e constante de melhor para que a verdade aconteça. Eu acho que estamos num momento ideal para fazermos a derradeira pergunta, a pergunta final, que é muito especial, que é: Eduardo, quão selvagem és tu? Eu procuro ser selvagem sempre que tiro as escamas do meu corpo e da minha mente que estão afetadas por uma sociedade à deriva. Eu sinto muito essa carga. E sempre que eu as tiro, essas coisas que são próprias do cotidiano de uma sociedade sem rumo, eu sinto que estou a entrar em mim. E faço daqueles momentos especiais, depois do almoço, eu tenho sempre umas manhãs um bocado rigorosas, difíceis, onde gravo. Não sei se sabem, mas a voz está mais solta porque descansou, está mais atreita a seguir as ondulações da experiência interior, aquelas inflexões todas que faço e a própria magia que imprimo. Tudo isso acontece muito mais de manhã. Não quer dizer que não tenha feito alguma coisa boa agora, apesar de ser tarde. Mas depois do almoço eu entro num recato especial, tenho ali um quartinho com uma camita pequena e descanso. Descanso e medito. E portanto, quando quiserem fazer este caminho, parem. Parem para pensar que essa é a grande característica do ser humano, que o mesmo é dizer voltarmos a ser selvagens. Voltarmos a ser essa característica maravilhosa da pureza que a natureza tem. Que lindo. Hum, Adorei a resposta, até é quase que me emocional. Acho Obrigado. que, acho que Disponham. este episódio foi verdadeiramente incrível. Eu agradeço muito que tenha aceito o nosso convite e espero que todos os que estejam a ouvir tenham gostado e que se sintam um bocadinho mais inspirados com este episódio. Um abraço a todos. Quando quiserem, eu vou às vossas terras, projetem, programem, organizem um evento com uma casa muito cheia. Isto tem custos, porque eu já quase vivo só destas preleções que faço, destas conferências que faço, apontando caminhos novos para um mundo que está completamente do avesso. Está a ficar muito do avesso e nós precisamos de um rumo novo. Eu estou aqui disponível. Aproveitem-me. Obrigado, um grande abraço, um beijinho. Pessoal, um beijinho E um abraço. e vemo-nos daqui a 15 dias.